Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo, mais um depois de muito tempo sem publicar nada. Nem sei exatamente quanto tempo, talvez uns quase 6 meses, né? Não sei muito bem por que fiquei tanto tempo sem gravar nenhum vídeo, mas acho que a resposta mais correta é eu não tinha muito o que dizer, né? Cheguei, sei lá, fiquei um tempo sem escrever, fiquei aqui trabalhando, tentando transformar uns textos meus antigos. Fiz uma nova compilação de textos, né? De crônicas e poemas, para e-book, né? Transformei em e-book essa compilação, coloquei no ar, lá no Café nas Nuvens, né? Agora eu esqueci o. Ah, o Nômade Imóvel, esse meu gosto por títulos contraditórios, né? Como é que pode existir um nômade imóvel, etc, etc. Mas eu reparei que todos os meus títulos guardam essa contradição, essas contradições, né? Esses paradoxos, né? E é engraçado porque é uma característica do meu mapa astrológico também, né? As oposições, né? Então, isso deve estar lá no fundo de mim. E também aproveitei e coloquei também o Meditando com Descartes, que é o meu, vamos dizer assim, a minha tese de filosofia, que eu não apresentei ao IFIX há 30 anos atrás, levei 30 anos para escrever. E qual foi a outra coisa também? Agora não me lembro. Enfim, coloquei, estão todos lá livres para download no Café nas Nuvens, né? Realmente não sei quantos foram baixados, porque não tenho muito controle sobre isso, não sei como fazê-lo. Mas fiz tudo isso num programa chamado Sigil, que é um espetáculo, é uma pequena delícia. A parte disso, montei e desmontei um servidor para mim, né? E baixei, criei para mim uma filmoteca os filmes da minha vida, né? Eu acho que não sei, me lembro também se eu já contei isso tudo aqui, pelo menos essa parte, não tenho assim absoluta certeza, né? Mas vamos lá, né? O que mais que eu andei fazendo? É, sim, como eu já devo ter dito, eu tenho um problema meio sério de coluna e eu preciso fazer fisioterapia, né? Aí eu resolvi começar uma fisioterapia ah, própria, da minha cabeça, juntando tudo que eu já fiz, né? E com uma certa orientação de uma querida amiga minha, a professora Giselda Fernandes, que me dá uma assistência, né? E com quem eu já fiz também durante muito tempo o que não é exatamente uma fisioterapia, mas funciona como tal, que é dinâmica corporal, né? Nós somos, enfim, trabalhei muito tempo com ela nisso, né? Ou ela me trabalhou, ela é a professora, né? E somos muito amigos e tal. Mas aí eu juntei tudo, juntei dinâmica corporal, juntei meditação, juntei yoga, juntei alongamento, juntei musculação, e tenho feito isso diariamente e tenho obtido, eu não sei, para mim o principal resultado que eu tenho obtido é uma intimidade maior com o meu corpo, sabe? E como na minha, vamos chamar assim, na minha teologia, o corpo e a alma são indistinguíveis, obter essa intimidade é, implica num desenvolvimento da minha alma para além do que eu poderia dar conta aqui em termos meramente reverbais ou retóricos, entendeu? Mas eu acho cada vez mais importante que a gente busque isso na vida, sabe? Eu acho que, em parte, aquela paz interior implica também numa paz que é física, num autoconhecimento. Bom, a gente fala muito em autoconhecimento. Eu estou lendo um livro onde, quer dizer, a premissa inicial é justamente que o autoconhecimento é
a questão fundamental da filosofia, né? Depois eu até falo desse livro. Mas, enfim, eu concordo, sabe? Só que eu acredito que esse autoconhecimento, ele não é uma coisa meramente interior, sabe? Ele é justamente essa articulação que quem faz é o corpo entre a minha interioridade e o mundo exterior. E quem é essa interface é o corpo. Quer dizer, a sensibilidade, né? E isso implica numa revalorização de uma ideia que está lá atrás, que é uma ideia aristotélica, que diz que nada há na mente que não tenha passado antes pelos sentidos, ou seja, que não tenha passado antes pelo corpo. Né? Em geral, se opõe isso, essa, esse princípio, vamos chamar assim, de uma, de uma teoria cognitiva e também de uma psicologia e até de uma metafísica aristotélica a um princípio que se associa muito a Descartes, que fala em ideias inatas. Né? Eu não acredito que as coisas sejam contraditórias, entendeu? Não acredito que essas ideias, quer dizer, porque se por ideias inatas a gente entender alguma coisa como o que a gente chama de instinto nos animais, né? Quer dizer, o homem nasce pronto para pensar, né? E pensar é algo que exige certos princípios meio básicos e essenciais, que eu acho que logo no primeiro momento se desenvolve. Mas também não. Já estou eu aqui é, fazendo minhas digressões e indo na direção que sempre me agrada aí, que é na direção da filosofia e desse tipo de filosofia, né? Metafísica, cognição, etc., relação interna e externa. E aí, que assim, também, esse, eu, como eu estava trabalhando uma compilação, acabei escrevendo muito pouco, algumas notas, sabe? E também fiquei andei pensando, eu tenho muita vontade, tenho muita vontade de escrever uma prosa mais longa, né? Eu tenho até uma pequena novela policial, eu já contei isso aqui várias vezes, né, que eu chamei de Morrer Rejuvenesce. Lá foi eu nos meus paradoxos, né? Nos meus títulos paradoxais. Que é uma novela policial e que foi uma tentativa, quase que uma brincadeira minha. Eu falei, eu quero escrever um texto policial à maneira de Rubem Fonseca. Era um período que eu estava lendo muito Rubem Fonseca, e que é um período que já passou, mas eu li muito Rubem Fonseca. Eu gosto de Rubem Fonseca. E gostava dessa pegada policial. Né? Sempre gostei, já antes de ler Rubem Fonseca. Né? Chandler, aquela coisa, Hamlet. O cinema no ar, né, americano, aqueles filmes de detetive, aquilo é muito antigo, né? Enfim, que é é algo que a gente pode chamar de pulp fiction também, a despeito da qualidade do texto, né? Mas é um tema caracteristicamente popular, né? Nos Estados Unidos, pelo menos. E aí eu escrevi, mas foi a minha única experiência de uma prosa mais longa, mais articulada, etc. Né? Depois, é claro que eu trafego pela prosa, mas pela prosa poética, que é a crônica. Né? Via duas influências fortíssimas, quer dizer assim, que são Baudelaire e Rubem Braga para mim, né? Mas enfim, eu gostaria às vezes, mas aí andei pensando nisso e tal. E acabou que foi se passando o tempo, eu acabei não escrevendo nada e também não tinha muito o que dizer, porque eu gosto desses vídeos, eu gosto dessa conversa para todos e para ninguém, né? Eu, ah, é uma maneira de eu um pouco colocar, para mim é muito,
é muito necessário, né? Porque, vamos dizer assim, por um lado, os temas que me interessam quase não interessam a ninguém, e eu preciso falar deles. Então, a maneira que eu tenho é falar aqui, para a câmera, né? Na expectativa, é como se eu lançasse no mar uma garrafa com uma mensagem, né? Mais ou menos isso. Mas para mim é importante eu estar aqui falando. Por mais que eu esteja falando sozinho, eu não me sinto como um doido falando com as paredes, né? Quer dizer, eu vou colocar isso no ar e talvez alguém ouça, né? É um pouco como um ator diante de uma plateia, num teatro, uma plateia pequena, ou um teatro vazio, mas fico imaginando como é que deve ser um ator, né? Digamos, ele entra no palco e olha, só tem uma pessoa no palco. Então, deve ser mais ou menos parecido. Mas, enfim, né? Quer dizer assim, para mim é muito importante esse falar aqui, mas eu também não me senti muito assim motivado, porque é, acabou que eu me senti um pouco cansado de ficar falando de filosofia na minha, vamos dizer assim, na minha é, pregação anticantiana, anti-idealista, cada vez mais forte, que eu estou cada vez mais convencido disso, da necessidade de uma revolução filosófica, em que a gente retorne a uma filosofia realista, sabe? Porque enquanto que a gente estiver sob a égide, sob a influência principal de uma filosofia idealista do tipo o kantismo, o hegelianismo, o marxismo, estamos fritos. Não vamos andar para lugar nenhum, em nenhuma direção, sabe? Mas aí também eu falei, cara, vou ficar insistindo nesse ponto, repetindo, repetindo, repetindo. Aí o que tinha para falar? Política, eu vou ficar falando sobre política. E não é que eu não fale sobre política, não me interesse por política, me interessa, às vezes até obsessivamente, sabe? E converso com algumas pessoas na minha relação mais privada e tal, tará, pessoas que se antagonizam comigo de uma maneira que nos diverte, né? Na verdade, eu e um primo querido, né? Mas eu não tenho muita vontade de tornar essas discussões públicas e, quer dizer, evidentemente, se falasse de política aqui, falaria com o maior respeito pelos candidatos, né? Jamais utilizando enfim, ironias, apelidos e tal. Porque eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas deveriam se perceber disso. Quer dizer, não digo nas suas relações privadas, porque aí eu acho que a política quase que se iguala ao futebol, né? Então a gente fica meio um fustigando o outro em torno das nossas preferências. Até aí tudo bem. Mas eu digo que numa relação pública, e aqui é, por menor que seja o meu alcance, mesmo que uma pessoa me veja, eu não vou ficar aqui tratando os políticos e as instituições com escárnio, porque eu acho um desrespeito a mim, não a eles, a mim, sabe? A mim, porque quer dizer assim, eu quero levá-los a sério e que eles se levem a sério para poder, quer dizer, para poder cobrar deles, quer dizer assim, porque eu não quero um mundo sem instituições e um mundo sem política. Então, essa crítica, esse diálogo tem que ser feito dentro de um princípio muito respeitoso. Ao contrário do que. E agora vou voltar, como de vez em quando acontece, ao velho Olavo de Carvalho, né, que pregava que devia ser tudo tratado na maior esculhambação e tal, porque era isso que esses caras mereciam, não sei o quê. Eu cheguei a ter um certo momento a achar que isso é um momento muito lá atrás que isso pudesse ter sentido. Hoje eu vejo que não tem o menor sentido. Isso é contra mim. Isso é contra mim. Quando eu uso palavras uh, ofensivas contra um político, eu estou agredindo a mim, não é a ele. Por quê? Quer dizer, porque eu estou desqualificando o exercício da política, que é a única fórmula de poder que eu tenho, é a única via precária de poder que eu tenho. Né? E aí também, mas eu também dizer o quê? É tão óbvio que tem, sabe?
acho que até valeria assim, a pena algumas reflexões, mas nesses últimos tempos não tenho tido muita paciência. Talvez agora, quando começar de fato as campanhas, eu me meta a falar um pouquinho alguma coisa, sabe? Não sei, não sei. Só para dizer alguma coisa, eu ando muito impressionado com o desempenho, com a estabilidade do desempenho do Lula em todas as pesquisas. Desde fevereiro, março, é impressionante. Assim. Sempre ali alguma coisa entre 47 e 49, quando é o segundo turno, e sempre alguma coisa entre 40 e 44, quando é ali o primeiro turno. Então, tudo para mim indica, e aí é uma opinião de alguém que não é um analista político, então, portanto, não se sente assim gabaritado para grandes voos, mas eu acho que essa eleição vai se resolver no primeiro turno. Ponto final. O outro tema dominante era, né, o futebol, né? As vésperas da Copa, durante a Copa e agora no final da Copa. E que acabou sendo uma frustração enorme, né? Não tanto pelo desempenho do Brasil, mas pelo que a gente está vendo de favorecimento à Argentina na nossa cara. O que mais me impressiona é isso, é que é a Copa onde você tem mais câmeras, mais é, fórmulas de checagem, de interferência no jogo e não sei o quê, e onde você testemunha flagrantemente uma imparcialidade medonha, no caso, em favor da Argentina. Chegou ao ponto de agora, nesse último jogo contra a Bélgica, não, não, contra a Suíça, perdão, sabe? No segundo tempo, eu mandar uma mensagem para o meu primo dizendo, pô, olha, já vou logo dizendo para você, vão expulsar o Embolô, que já tem um cartão amarelo, porque a Argentina está muito cansada e nesse pique eles não vão aguentar. Então, para equilibrar o jogo, é preciso ser 10 contra 11. Eu falei com uma certa ironia, mas não deu outra. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, podia até ter ganho algum dinheiro numa bet, que é outra coisa terrível, né? Outra frustração, a Cazé TV. Enfim, aí para falar mal, eu não tenho paciência de ficar falando mal, entendeu? Eu gosto de comentar coisas positivas, interessantes. Ficar fazendo piada sobre coisas que eu não gosto, isso é muito fácil. Já tem tanta gente fazendo isso. Por que mais um? Né? Porque eu também. Eu não vejo sentido, né? Aí, enfim, aí comecei a ter uma certa falta do que fazer, do que dizer. Aí hoje talvez eu tire um pouco o atraso, como se dizia, né? Fazendo o seguinte, eu publiquei lá no Café nas Nuvens 2 poemas, dois noturnos, poemas curtos que eu andei escrevendo nesse tempo todo. Né? Fui escrevendo lentamente, um versinho aqui, outro versinho ali e tal, tal, né? Aí publiquei 2 livros, 2 poemas. Eu vou lê-los, né? E talvez comentá-los aqui num vídeo que talvez eu grave ainda hoje, sabe? Eu acho que tudo bem, poema comentado deve ser mais ou menos como piada comentada, mas é uma maneira de conversar, né? Uma maneira de discutir, né? Porque eu acho que tem umas, quer dizer assim, eh, eu, eu tento, e eu acho que todo escritor tenta, de uma maneira consciente ou inconsciente, toda poesia tem uma certa pegada filosófica e metafísica, né? O que eu escrevo também, né? Então, ah, não também se presta a esse tipo de comentário. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Talvez mais tarde eu, eu grave mais um vídeo. Esse aqui foi mais para me aquecer depois de tanto tempo sem falar,
Sem falar sozinho, não digo, porque eu falo muito, eu com as minhas gatas, a tal está exatamente aqui, não dá para vê-la, eu não vou ficar mexendo a câmera, porque eu botei uma. Ela estava cismada de ficar aqui comigo, né? E não dava direito para ela ficar no meu colo, ela aqui onde, numa, numa, numa espécie de prateleira móvel que abriga o teclado, também não ficava muito bom. Eu botei em cima da mesa uma almofada. Ela não quer outra vida, é onde ela passa o dia inteiro aqui comigo. Aí dorme, sonha. É muito engraçado ela sonhando, ela se agita toda. E a Zen eu ainda não domino completamente. Lá já vão uns 2 anos e meio que ela está aqui, mas ainda não, vamos dizer assim, capturei inteiramente a psicologia dela, sabe? Ela é muito estranha. Ela podia estar aqui, porque tem outra almofada aqui que eu botei para ela. Ela vem aqui, às vezes deita, mas ela não fica, sabe? Ela não fica. Eu não entendo, não sei qual é a relação dela também com a tal. Enfim, é muito legal. Eu amo essas gatinhas, assim. Elas entraram na minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei que entrariam, entendeu? Mas é isso. Quem sabe hoje ainda gravo mais alguma coisa. Adorei esse aquecimento, tá? Um beijo a todos.